Exercício 1. Comecei declarando a biblioteca de entradas e saídas, stdio.h, e a função somatório que recebe como parâmetro o n inteiro. Como a função é recursiva, ela chama a si mesmo com um argumento modificado até a condição de parada seja alcançada. Nesse exercício, a condição de parada é n igual a 1, em que a função retorna 1. Caso contrário, a função retorna n, mais a chamada recursiva da função somatório n-1, que soma os números de 1 a n. Inicializei o main, declarei n como inteiro, printf para solicitar o usuário digitar um número, scanf%d e comercial n para ler o número digitado, if para que se o n for menor que zero, indica que o número é inválido e retorna zero, printf para imprimir o somatório do número, %d na variável n, %d a função somatório, retorne zero para encerrar o programa. Exercício 2. Comecei declarando a biblioteca de entradas e saídas, stdio.h, e a função soma que recebe como parâmetro o n inteiro. Como a função é recursiva, ela chama a si mesmo com um argumento modificado até que a condição de parada seja alcançada. Nesse exercício, a condição de parada é n igual a 1, em que a função retorna 1, caso contrário, a função retorna n vezes n, mais a chamada recursiva da função soma n-1, que soma os números de 1 a n. Inicializei o main e declarei n como inteiro, printf para solicitar ao usuário digitar um número, scanf%d e comercial n para ler o número digitado, if para que se o n for menor que zero, indica que o número é inválido e retorna zero, printf para imprimir a soma dos primeiros cubos, %d na variável n, %d a função soma, retorne zero para encerrar o programa. Exercício 3. Comecei declarando a biblioteca de entradas e saídas, stdio.h, e a biblioteca string.h. Declarei a função invert_string, que recebe como parâmetros um ponteiro para uma string que chamei de str, e início e fim como inteiros, if para verificar se o início é maior ou igual ao fim, que significa que a string já foi invertida. Se isso for verdadeiro, a função retorna. Declarei a variável do tipo char troca-c, que recebe o valor do caractere na posição início da string str, o caractere na posição início da string str recebe o caractere na posição fim da mesma string, o caractere na posição fim da string str recebe o valor da variável troca-c, que contém o valor do caractere na posição início antes da troca. Chamei a função invert_string, que vai do próximo caractere após o início até o próximo caractere antes do fim. Inicializei o main, declarei uma string do tipo char, str de tamanho 30, printf para solicitar ao usuário digitar uma string, scanf para ler a string digitada, %s na variável str, printf para imprimir a string original, %s na variável str, chamei a função invert_string str, passando como argumentos a string, o valor 0 para indicar o início da string, e strlen na variável str-1, onde strlen retorna o tamanho da string, número de caracteres, e subtrai 1 para obter a posição do último caractere na string, printf para imprimir a string invertida, %s na variável str, e retorne 0 para encerrar o programa. Exercício 4. Declarei a biblioteca de entradas e saídas, stdio.h, e a função mdc que recebe como parâmetros dois inteiros, valor 1 e valor 2. If para verificar se o valor 1 dividido pelo valor 2 resulta em resto zero. Se sim, o valor 2 é o máximo divisor comum dos dois números, então a função retorna o valor 2. Se a condição anterior não for atendida, a função chama a si mesma com os parâmetros trocados, valor 2 no lugar de valor 1 e valor 1% valor 2 no lugar de valor 2. Inicializei o main, declarei as variáveis inteiras valor 1 e valor 2, printf para solicitar ao usuário digitar o valor 1, scanf para ler o número digitado, %d na variável valor 1, fiz o mesmo para o usuário informar o valor 2, if para verificar se o valor 1 e o valor 2 são negativos, se for indicar que os valores informados são inválidos e retornar zero, declarei a variável resultado, que recebe a função mdc e os dois valores, valor 1 e valor 2, printf para imprimir o resultado, %d na variável valor 1, %d na variável valor 2, %d na variável resultado, retorne zero para encerrar o programa. Exercício 5. Comecei declarando a biblioteca de entradas e saídas, stdio.h, e a biblioteca string.h. Declarei a função palíndromo, que recebe como parâmetros um ponteiro para uma string do tipo char que chamei de str, início e fim como inteiros. If para verificar se o início é igual ao fim, ou seja, se a string tem apenas um caractere, caso que ela é um palíndromo e retorna 1. If para verificar se o primeiro e o último caractere são iguais, se não forem, a string não é um palíndromo e retorna 0. If novamente para caso a função ainda não tenha retornado 0 ou 1, a função chama recursivamente a si mesma, com os índices início incrementado em 1 e fim decrementado em 1. Se a função chegou até aqui é porque todos os caracteres foram verificados e a string é um palíndromo, a função retorna 1.
Inicializei o e-mail, declarei uma string do tipo char, str de tamanho 30, printf para solicitar ao usuário digitar uma string, scanf para ler a string digitada, %s na variável str, if a função é palíndromo como condição, passando como argumentos da string o valor 0 para indicar o início da string, e strlen na variável str-1, onde strlen retorna o tamanho da string e o número de caracteres, e subtrai 1 para obter a posição do último caractere na string, printf para que se a função for verdadeira indicar que a string é um palíndromo, %s na variável str, else para caso contrário, indicar que a string não é um palíndromo, %s na variável str, return 0 para encerrar o programa.